Olá, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os advérbios. Bom, o que a gente já sabe sobre os advérbios? Os advérbios são palavras ou expressões que se ligam aos verbos, que podem acompanhar adjetivos, que podem acompanhar outros advérbios. Então, o advérbio anda aí com 3 classes de palavras. Ele acompanha os adjetivos, ele acompanha outros advérbios e ele também anda junto com os verbos. A gente também aprendeu que o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não passa para o feminino e não fica no plural, ok? Bom, além disso, a gente também precisa refletir sobre os sentidos de um advérbio. Quando eu uso um advérbio na frase, eu atribuo algum sentido àquela frase, então é interessante refletir sobre isso. Por isso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as circunstâncias adverbiais, ou seja, os sentidos, os significados mais comuns atribuídos a um advérbio. Antes disso, nós vamos partir de uma leitura. Bom, existe uma poesia bem famosa, existe um poema bem famoso chamado Canção do Exílio. Eu peguei o início desse poema, eu peguei só a primeira estrofe desse poema, mas eu acho bom que você o conheça. É importante que você o conheça porque o autor desse texto, o Gonçalves Dias, foi um escritor muito importante dentro da primeira geração do romantismo brasileiro. Geração que vai ter ali o objetivo de buscar uma identidade nacional, de pensar numa literatura, não só numa literatura, mas também em outros movimentos artísticos que representassem de uma certa maneira uma identidade nacional, já que o romantismo ele surge logo depois do período da independência do Brasil. Então é interessante estudar, é interessante conhecer esse poema, Canção do Exílio. Até porque 2 versos desse poema foram parar de tão importante, né? Foram parar no nosso hino nacional, ok? Eu trago aqui só a primeira estrofe, tá? Minha terra tem palmeiras onde canto os sabiás, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Bom, em Canção do Exílio, o que o eu lírico faz? O eu lírico desse texto faz uma comparação entre o lugar onde ele se encontra, que é uma terra de exílio, ou seja, um lugar para onde ele foi, que não é a sua terra natal, e ele mostra as diferenças físicas, as diferenças com relação à natureza entre o lugar em que ele se encontra e o seu país de origem, demonstrando muito saudosismo, muita saudade do seu país de origem. É muito interessante porque Canção do Exílio é um poema que valoriza extremamente a natureza do Brasil e não faz uso de nenhum adjetivo. O que ele faz para fazer essa contraposição e para falar que a terra de origem, que a sua terra natal é melhor do que o exílio onde ele se encontra, do que essa outra terra onde ele está morando, que não é o seu país de origem? Ele usa advérbios, ele contrapõe o aqui e o lá. No texto inteiro, os advérbios vão aparecer para justamente mostrar essa diferença e essa contraposição. As aves que aqui gorjeiam, as aves que cantam aqui, não cantam como as aves de lá. Aqui e lá, aqui e lá. Essa jogada que o Gonçalves Dias vai usar na hora de escrever esse poema vai ser fundamental, vai ser o alicerce para se estabelecer essa comparação em que a terra de origem, em que a terra natal, em que o Brasil é melhor, mais exuberante do que as outras terras, do que os outros lugares. E o aqui e o lá são advérbios. Como é que eu descubro? Eu percebo ou eu reparo na palavra que ele acompanha. O lá está servindo aqui para falar do verbo gorjeiam.
o aqui também está servindo para falar do mesmo verbo, do verbo gorjeiam. Então, tanto o aqui quanto o lá foram colocados nesses versos, foram colocados nessas frases para se associar ao verbo. Então, se anda junto com o verbo é advérbio. Repara também que esse advérbio está servindo para marcar um espaço, está servindo para delimitar um lugar. Então, qual é o sentido que esse advérbio atribui a esse texto? Bom, a circunstância, o sentido que ele atribui é a circunstância de lugar. Além da circunstância de lugar, há outros sentidos, há outras circunstâncias que os advérbios inserem numa frase? Sim, vamos analisar todas elas no próximo bloco. Bom, então dando sequência aos nossos estudos, o que significa dizer circunstância do advérbio? Significa dizer que quando eu emprego um determinado advérbio, quando eu utilizo um determinado advérbio, ou no texto escrito ou no texto falado, eu, de alguma maneira, coloco um sentido naquele texto. O advérbio é uma palavra que, quando ele aparece, ele agrega um valor, ele agrega um sentido. Nós já vimos o advérbio de lugar, aqui, lá, ou expressões, locuções adverbiais que vão servir para fazer referência a um lugar. Por exemplo, na igreja, ao cinema, ao teatro. Cheguei ao cinema. Esse ao cinema aí indica um lugar, beleza? Bom, além da ideia de lugar, eu também posso usar o advérbio para caracterizar a maneira como uma ação está sendo feita. É o que acontece com os advérbios de modo. Os advérbios de modo, eles caracterizam, eles servem para demonstrar ou para representar ou atribuir a maneira como uma ação está sendo executada. Interpretou bem o poema. Ou seja, aqui, bem, está servindo para atribuir um sentido à palavra interpretou, ao verbo interpretou. Então, aqui, ele está servindo para mostrar a maneira, o modo, a forma como essa ação foi feita. Bom, eu também posso usar o advérbio para negar uma ideia. Nunca, jamais, de modo algum. Ou, aqui no caso, as aves não gorjeiam. Aqui, o advérbio também está servindo para negar a ação descrita pelo verbo. Beleza? É interessante pensar que no caso do não e de alguns outros advérbios, quando eles são inseridos na frase, eles mudam completamente o sentido da frase. Não, nunca, jamais são advérbios que, se eu coloquei na frase, a frase muda completamente de sentido. Quer ver? Pensa nessa frase sem o não. As aves gorjeiam. Eu tenho uma afirmativa. Agora, coloquei o não e esse advérbio altera completamente o sentido dessa frase, de modo que eu passo a ter uma estrutura negativa, ok? Além desses 3 valores, há outros valores. Vamos conhecê-los melhor? Além daqueles valores, há outras circunstâncias. Eu também posso ter a circunstância de tempo. Por exemplo, hoje as aves não gorjeiam. Bom, se eu retiro essa palavra da frase, se eu retiro essa palavra do enunciado, o sentido também muda. Então, o tempo, a ideia de tempo também é um elemento que pode afetar totalmente o sentido da frase. Aqui, o advérbio está sendo representado pela palavra hoje. Eu posso ter locuções adverbiais para representar a ideia de tempo. Durante o século XIX, na Semana Santa, no feriado, ok? São expressões que estão sendo usadas aí para atribuir o sentido de tempo. Eu posso ter um advérbio, da mesma maneira como eu tenho o advérbio para negar, eu também posso ter um advérbio para afirmar, para reforçar uma ideia. Com certeza, o Brasil é melhor. Com certeza, no Brasil, as aves cantam melhor. Ou eu posso usar a estrutura de fato, que pode ser trocada e substituída tanto pelo advérbio certamente, quanto
pela locução adverbial, com certeza. Beleza? Então, ao atribuir esse advérbio, essa locução adverbial numa frase, eu passo a afirmar, reforçar o aspecto afirmativo daquela frase. Eu também posso usar o advérbio para gerar dúvida. Talvez as aves cantem como lá. Então, talvez é uma estrutura que atribui a essa frase o sentido de dúvida. Então, é um advérbio de dúvida. Eu também posso ter um advérbio para dar ideia de intensidade. Eu já tinha usado outros exemplos assim no primeiro vídeo, tá? As aves cantam muito melhor, ok? E aí, o advérbio muito, ele está servindo para dar ideia de intensidade. Muito, pouco, bastante. São palavras que são usadas nesse sentido. Atenção, é importante a gente perceber a diferença entre o muito quando for um advérbio e o muito quando for um pronome. Há um vídeo falando sobre essa diferença. Então, depois, assista, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você perceba aí quais são os sentidos que os advérbios, quais são as circunstâncias que os advérbios atribuem às frases e aos enunciados. Bons estudos para vocês e até a próxima!